a gente já recebe aqui na nossa sala o professor Jorge Rabelo. Seja muito bem-vindo, professor Jorge, né, para dar continuidade aqui à nossa segunda aula da noite. É com muita alegria, com muito prazer que nós recebemos o professor Jorge, um professor com uma vasta experiência aí na docência, na área de ciências humanas, e que muito generosamente, né, nos oferta o seu tempo e o seu saber, a sua expertise, para colaborar aqui conosco nesse nosso curso preparatório para o Enem, com as aulas de Sociologia. Seja muito bem-vindo, professor, a audiência é toda sua. Obrigado, Thaís, pelas palavras. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Nossas aulas de Sociologia, elas são muito interativas, a gente tem que conversar. Sociologia, a gente conversa muito, debate muito. Assentamento Pé do Morro, Beira Rio, Terra Boa, que nome bom, hein? Capão do Gado, Boa Vista do Tupim. Isso, professor. Ah, é? São todas as localidades da zona rural aqui do município de Boa Vista do Tupim. Então, todos esses lugares que as meninas estão escrevendo aí, Beira Rio, Terra Boa, Campo do Gado, Assentamento Barra Verde, Terra Boa, são localidades campesinas aqui do nosso município. O assentamento Beira Rio é onde a nossa escola está situada. E vão todos fazer lá em Itaberaba? Isso, exatamente. Bom, né? Todos em Itaberaba, que é a cidade mais próxima. Não, que bom. Que bom que seja isso. E vocês, como é que vocês veem a questão da sociologia como disciplina? Vamos abrir o primeiro slide, professor? Então, vamos à primeira tela. Essa daí é a apresentação, né? O meu nome que é Jorge, né? Eu moro aqui em Ceabra, tá? Gente, sou professor de sociologia aqui no colégio, no SES, Colégio Estadual de Ceabra, né? Dando aula de sociologia há um bom tempo já. Então, eu tenho, junto com os colegas, a gente tem trabalhado muito essas questões na área de humanas, e esse ano não vai ser diferente dos outros. A gente está trabalhando também, e os mesmos temas que eu vou começar a trabalhar com vocês, a gente também está trabalhando nas salas de aula, viu? Não tem diferença nenhuma. A diferença é apenas que aqui é online e a gente lá está presencial, né? Vamos aí ver a primeira tela, que é essa, apresentando a disciplina. Eu quis começar por essa, eu sei que nós já estamos aqui no meio do ano, né? Entrando já nessa carreira, digamos assim, para o Enem, mas eu quis trazer esse slide apresentando a disciplina de uma maneira rápida e para a gente ter noção do o caminho que a gente vai seguindo em sociologia aqui no colégio, né, Daniele? Para alguns, vejam bem, para alguns, para entender a dinâmica social, para que serve a sociologia, né? Para que é a sociologia? Para alguns, para entender a dinâmica social, para simplesmente entender como a sociedade funciona. A sociologia, ela serve para isso, ela tem uma função, ela não é uma disciplina que ela simplesmente está aí no currículo. Tá? Não, ela tem uma função social muito grande. Tá? Sem a gente saber o mínimo de sociologia, a gente se perde nesse contexto social em que a gente vive. A gente fica sem saber aonde caminhar nessa nossa sociedade, porque essa sociedade é muito complexa. E a sociologia, ela serve para isso. Tá? Para a gente entender como é que ela funciona, porque ela tem uma funcionalidade, ela tem um jeito de funcionar muito peculiar a cada sociedade. Tá? Então, a sociologia, ela serve para entender como essa sociedade funciona. Né? Para outros ainda, vocês veem que ela tem como entender como essa sociedade funciona, ela é uma característica básica, fundamental da sociologia. Tá? Mas para algumas pessoas, ela serve para transformá-la. Tem pessoas, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de Marx, não já? Quem já ouviu falar de Marx aí? Já, né? Então, Marx, ele era um cara que ele dizia assim, não basta mais a gente interpretar a sociedade, a gente precisa transformá-la.
Então, a ideia de muitas pessoas que estudam a sociedade é para poder transformá-la para melhor, né? Então, a gente estuda a sociedade porque somente estudando a gente pode transformá-la. Somente a gente conhecendo o ambiente onde a gente vive, a gente pode transformar. Não é muito diferente do médico, por exemplo. O médico, para ele dar um remédio, ele precisa conhecer o corpo com que ele está atuando, né? A sociologia é um pouco mais complexa nesse sentido de que a sociedade é muito grande, né? Ela é muito grande e para conhecê-la é preciso que realmente a gente se aprofunde e veja as relações que ela vai ter em toda a gama de diversidade que ela tem, tá? Então, tem muita gente que estuda a sociologia para poder transformar a sociedade de uma maneira melhor. Já para outros, né, entender o funcionamento de processos da vida material para aumentar a produtividade e o lucro. Tem muita gente que estuda sociologia, pega uns estudiosos de sociologia, para ver como é que se dá os processos de produção para poder melhorar esse processo de produção. Vou dar um exemplo para vocês. Quem de vocês já ouviu falar do Fordismo? Alguém ouviu falar de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo? Alguém ouviu falar disso? O Fordismo, ele foi um movimento que aconteceu no século passado, no século XIX, né? E o que fez um cara chamado Henry Ford? Para melhorar o sistema de produção de carros, ele foi o inventor dos carros, do carro da Ford. Tá? E para ele melhorar o sistema de produtividade, ele criou uma espécie de administração, uma espécie de formação, ele padronizou a forma de produção de carros. Antes, as pessoas faziam assim, ó, olha como é que as pessoas produziam. Elas pegavam, digamos que você fosse fazer um sapato. Então, você fazia todo o sapato. Você curtia desde o couro, colocava o sapato, a sola, colocava o couro, colocava o cadarço e, ainda por cima, pintava. Você fazia todo o processo de criação do sapato. O Ford, ele fez diferente. Ele pegou e fez o seguinte, ele disse, você só vai fazer a sola, você só vai pintar, você só vai colocar o cadarço, você vai colocar só aquela parte, aquela outra. Ele dividiu o trabalho de cada um. E o resultado que deu foi um aumento muito grande da produtividade. Modelo de produção que revolucionaram o capitalismo, isso mesmo, assim como o toyotismo. Qual é o sistema do toyotismo de aumentar a produtividade, de melhorar os lucros? O sistema deles melhorar o lucro no toyotismo, que é um sistema japonês, o que é? Eles só vão fazer um número de carros que for pedido. Então, por exemplo, a Daniele quer comprar 10 carros, ela quer vender carros. E aí ela quer comprar 10 carros. 10, bom, né? Toyota ainda por cima, hein, Daniele? Toyota. E aí, o que ele faz? Ela pede para a empresa e diz para a empresa, olha, é o seguinte, eu quero 10 carros. Eles produzem só 10 carros e mandam para a Daniele. Antes, o Ford ele fazia o contrário, ele enchia, produzia um monte de carros. Né? Ele produzia esse monte de carros e aí ficava os carros sem muita gente comprar. Nem sempre se comprava todos os carros. Então, o toyotismo ele vem já a ser isso. Né? Você produz por demanda. Essa foi uma forma nova dentro do sistema capitalista mesmo, moderno, como alguém falou aqui. Né? Então, para isso também serve a sociologia, para estudar os métodos de melhorar a administração da produção, ou de alimentos, ou a produção de qualquer coisa. Vocês, por exemplo, já ouviram falar de lojas que, quando vão abrir, antes de abrir a loja, quando ela é grande, né? Antes de abrir a loja, eles fazem uma pesquisa para saber o que a população do local
quer comprar, ou compra, ou tem o hábito de comprar. Quem faz essa pesquisa são os sociólogos também. Então, ela é usada, a sociologia, de várias formas, inclusive aquelas pessoas que querem manter a própria estrutura social sem que haja mudanças, que a gente conhece como conservadores, querem conservar o modo de se viver como se vive hoje. E tem aqueles que estudam para transformar esse modo de vida como se vive hoje também. Então, é uma perspectiva que a gente chama de perspectiva de cada... da ideologia de cada um, né? Então, se eu sou um sociólogo da classe trabalhadora, eu tento levar as minhas ideias para melhorar a vida da classe trabalhadora. Se eu sou um sociólogo que estuda e quer apenas para gerar mais lucros, eu tendo a ser um sociólogo conservador. Então, a sociologia ela tem esse amplo leque de possibilidades. E ela é necessária para se entender essa sociedade que a gente vive, com as interconexões que existem dentro dela, tá bom? Então, aqui nós temos a primeira tela, né? Essa era a primeira colocação que eu queria fazer sobre a sociologia, qual é o impacto que ela tem dentro da nossa sociedade. Por isso ela é importante ser estudada. Porque sem estudar, a gente fica andando numa sociedade sem saber aonde a gente está caminhando, né? A gente se perde no meio desse caminho, que é essa complexidade de relações. Só para fechar esse tema e pedir o outro slide, eu diria para vocês o seguinte, que a sociologia, a sociedade, ela é uma verdadeira relação. Vocês têm na cabeça a rede internet, né? A internet ela é uma rede de conexões mundiais, né? A gente se comunica aqui com a China, Japão, Estados Unidos, com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. A sociedade é uma coisa dessa, é uma relação de pessoas e essas pessoas interferem uma na vida das outras. A gente pensa às vezes que não, que a gente é sozinho, mas a gente nunca está sozinho. A gente está numa verdadeira inter-relação umas com as outras pessoas, uma interferindo na vida das outras, de várias formas. Até a forma da gente pensar, ela é uma consequência da inter-relação social, né? Então, mesmo aquilo que a gente pensa, a gente não pensa porque a gente simplesmente pensa. Vem de uma causa, tem uma causa isso. A gente não é católico porque a gente é católico, a gente não é evangélico porque a gente é evangélico, a gente não é umbandista porque é umbandista, não. Nem espírita, nem isso, nem aquilo, não. A gente nasce numa sociedade e a gente acaba adquirindo certos padrões de comportamento, pensamentos, etc. Isso se dá numa relação social, tá? E nessa relação social, a gente tem certas influências que são necessárias a gente saber. Vejam bem, eu fiz uma pesquisa aqui no Enem, e de 2016 para cá, tá? Até o ano de 2021 ou 22, o tema em sociologia, obrigado, querida, o tema em sociologia, vocês reparem que nessa roda aqui, nessa pizza, como o pessoal chama, né? Veja, Estado e cidadania é um dos temas que mais caem, que mais tem caído de 16 para cá. O que é Estado e cidadania, né? É um tema da sociologia. Esse tema é o tema que mais cai. Você vê 17,4% cai esse tema. Tá? Então, é um tema que vocês devem se debruçar, porque a gente não vai ter muitas aulas assim que a gente possa se debruçar em cada uma dessas temáticas, né? Mas vocês podem se basear nessa pizza aí, nessa estatística, né? E vocês vão ver, olhem, Estado e cidadania. É uma temática que vocês precisam dar uma olhada com mais, digamos assim, com mais atenção. Estado e cidadania,
movimentos sociais, cultura e sociedade, tá? Sociologia brasileira, sociologia contemporânea, sociologia do trabalho, sociologia política, teoria sociológica e meio ambiente, sociedade e comunicação. Esses são os temas que têm aparecido muito nos Enems, tá? E, dentre esses temas, os 4 mais importantes, ou 5 mais importantes, que a gente pode dizer pelo tamanho, pela extensão deles que tem caído, né, no Enem, nas provas, são esses: Estado e cidadania, movimentos sociais, cultura e sociedade, sociologia brasileira e sociologia contemporânea. São as que estão mais evidentes aqui dentro dessa estatística, né, dessa pizza aí, que o pessoal chama de pizza. Então, vejam só, são temas que seria interessante vocês anotarem, inclusive, né, porque aí vocês podem se debruçar mais nessas temáticas principais, né, nessas 5 temáticas principais, que vai ser interessante para vocês olharem mais nos cadernos de vocês, nos livros, né, para se aprofundar um pouquinho mais nesses temas. Estado e cidadania, que é o primeiro tema, né, o tema que tem mais tem sido mais evidenciado nas provas de Enem. A formação do Estado moderno e o conceito de cidadania, Estado e poder. Esses são os pontos fundamentais que estão caindo mais no Enem. A formação do Estado moderno. Vocês têm estudado isso em sociologia ou história? Então, hoje, eu só preparei slides para dizer para vocês, dar essa visão geral do que nós vamos fazer durante esse curso da gente aqui, tá? Para essas provas, vão ser direcionados mesmos para o Enem. A ideia dessas aulas que eu estou dando para vocês é direcioná-las para o Enem. Então, a formação do Estado moderno, né? Como os Estados se formaram? Porque nem sempre existiram os Estados, né? Não havia, por exemplo, o Estado brasileiro. Vocês sabem quando é que começa a haver um chamado Estado brasileiro? O Estado brasileiro vai começar basicamente em 1822, quando acontece a independência do Brasil. E o Estado moderno, ele vai surgir lá pela Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, quando vai se formando os primeiros países. Então, o Estado é aquele país que ele é organizado politicamente. Vocês lembram da Idade Média? Como era que funcionava a Idade Média? A Idade Média eram vários feudos de pessoas, de grupos de pessoas que falavam a mesma língua, mas cada feudo tinha aquele senhor feudal, um príncipe que ficava aqui, um senhor feudal que tinha o seu próprio exército, tinha os seus camponeses. Então, o Estado moderno ele vai surgir quando começa a haver uma unificação desses feudos sob o comando de uma única pessoa. Por exemplo, na França, quem fez fez surgir o Estado francês foi um cara chamado Carlos Magno, lá pelo ano de 800, tá, depois de Cristo. Então, o Estado moderno é uma organização politicamente organizada, tá, em que todas as pessoas obedecem apenas a uma lei, a uma legislação. Ah, isso é um Estado moderno que nós temos hoje, porque antes não era assim que funcionava. Vocês lembram da Grécia? Os países da Grécia eram vários estados independentes um dos outros, não é? Era diferente a estrutura da Grécia. O Estado moderno grego são toda a Grécia, né, um só país, todos eles sendo organizados por um único poder. A mesma coisa que acontece agora no Brasil. Nós temos o presidente do Brasil. Vocês lembram quando tinha também as capitanias hereditárias? Como que funcionavam as capitanias hereditárias? Vocês sabiam? Sabem? Como é que funcionava? O rei de Portugal, ele dividiu o país
em 15 capitanias hereditárias. Então, cada um era uma espécie de rei no seu lugar, né? Depois que vai surgir um governador dito geral, e vai começar a organizar esse país, né, como um país, mas muito lentamente. Só em 1822 é que vai se conseguir fazer, né, ter a ideia de país, né, de nação brasileira. Isso ainda está em construção hoje, viu, gente? A nossa condição de brasileiro ainda é uma condição muito nova. Nós somos ainda um povo muito novo, que a gente está nesse processo de construção desse Estado brasileiro, né, dessa cidadania brasileira. E esse conceito de cidadania também é a mesma coisa. Antes não existia esse conceito de cidadania. Ele vem da palavra civitas, que significa cidade. Cidadão é aquela pessoa que vive na cidade e tem direitos. Cidadão é aquele que tem direitos. Essa questão do cidadão é muito importante, porque só é cidadão quem tem direitos. Vejam, há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, eu falo pouco tempo atrás, as mulheres, por exemplo, elas não tinham direito de votar. Eram tipo cidadão de segunda classe. Há pouco tempo atrás. E hoje, as mulheres lutam cada vez mais por cidadania, por respeito, no caso, né? Há pouco tempo atrás, os negros também não tinham direitos. Daniele, também estou trabalhando, não entendi, Daniele. Então, essa questão da cidadania, ela traz uma questão de luta por direitos. Quanto mais direitos se tem, mais se cria. Nós vivemos numa sociedade que ela cria direitos. Olhem como isso é fantástico, né? Porque antigamente, por exemplo, não tinha ônibus para levar uma pessoa, as crianças para a escola. Hoje é um direito, é obrigado. Então, os direitos é uma coisa que se cria. As mulheres não votavam e passaram a votar. As mulheres não iam para a escola, por exemplo. Em 1890, mais ou menos, houve uma história quando começaram a surgir as primeiras escolas, os legisladores, eles disseram o seguinte, os senadores, no caso, na época, eles disseram o seguinte, os homens, os meninos, iam ter um tipo de aula de matemática mais evoluído do que as meninas. Porque as meninas eram pessoas que eram tidas como incapazes de aprender aquilo que os meninos poderiam aprender. Para vocês verem como que era a discriminação que havia em relação às mulheres. Porque as mulheres eram feitas para serem domésticas, né? Trabalhar em casa. Isso mudou completamente. Hoje vocês veem como é que é e como vocês têm, como o cidadão, a cidadã tem direitos e esses direitos se conquistam. Cada vez mais devemos ir buscando conquistar esses direitos, né? Então nós temos esse conceito de cidadania e temos o conceito de Estado e poder. O que é poder de Estado? O Estado, ele é composto de um conjunto de leis, né, que ele é organizado através de uma Constituição. A Constituição, ela organiza ela dá toda a ordem jurídica de um país. É ela que estabelece as regras em que os cidadãos e as cidadãs vão estar, a quem os cidadãos e cidadãs vão estar submetidos à Constituição. Tá? E o poder
ele é aquela instituição, o Estado como poder, é aquela instituição única que pode se usar de força. Houve não sei se vocês ouviram falar de um sociólogo chamado Max Weber. Max Weber, ele dizia assim, que o Estado é o único órgão que usa o poder da força contra as pessoas. Ele tem o direito de usar a força contra as pessoas. Tá? Vocês veem que o Estado é o único, os membros, a polícia, no caso, né, que são funcionários do Estado, são os únicos que podem viver armados, trabalhar armados, porque eles são um braço armado do poder. Aí aqui a gente está falando de poder de Estado. Mas ninguém mais pode. Quem andar armado vai estar infringindo leis. Você não pode usar as armas, só o Estado tem esse monopólio, que a gente chama de monopólio da força. Todos os outros que usam a força estão agindo contrário à lei. Então, nós temos o Estado de Cidadania no Brasil, que nós vamos ver como funcionam os três poderes no Brasil, o judiciário, o executivo, o judiciário e o legislativo, quais são as atribuições do legislativo, do executivo e do judiciário, e a importância da Constituição brasileira. É isso que está em Estado e Cidadania que vai ser desenvolvido, que tem caído muito nas provas, né, de Enem. Esses três temas, eu acho que vocês, né, têm que estar focados neles, tá? Isso é um tanto simples. Movimentos sociais, esse é um tema que cai muito, principalmente o movimento movimentos, no momento agora, tem caído o movimento da mulher, tá? O movimento de cidadania feminina, o movimento LGBTQI+, e o movimento preto. Tá? Esses três movimentos são os que mais caem, embora a gente tenha muitos movimentos sociais, mas eles têm caído bastante. Tá? Então, a gente vai pegar e estudar um pouco esses movimentos sociais. Eles são os que mais são focados nas provas que vem caindo por aí, viu? Que vem caindo nessas provas. E são os três movimentos, inclusive, que nesses últimos anos têm conquistado mais direitos. Tanto as mulheres, o movimento LGBTQI+, que agora mudou até uma letrinha, né? Eu acho que mudou uma letrinha. E o movimento preto. Tem muita gente que usa movimento preto, outros usam o movimento negro. Tá? Embora a gente tenha outros movimentos, o próprio movimento do MST também é um movimento forte. O MST, o movimento dos sem terra, é um dos movimentos, um dos maiores movimentos da América, aliás, é o maior movimento da América Latina. Né? É um movimento gigantesco e lindo. A gente se debruçar sobre o movimento, o MST, eles têm uma estrutura gigantesca. Não as pessoas, porque existe uma propaganda contrária, né, ao movimento, então se fala disso, daquilo, mas isso não é verdade, né? MST é rico em experiências culturais, experiências científicas, inclusive de produção, é o movimento que mais produz alimentos orgânicos, né? Eles estão na frente de muitos, fora as atividades sociais em que eles se envolvem, mas ele não é um movimento que tem caído muito, viu, no Enem? Não tem caído muito, até porque, por uma questão ideológica mesmo, eles não... Vocês sabem como é que são essas coisas, né? Então, esses movimentos, movimento LGBTQI+, movimento negro e o movimento das mulheres, é o que mais tem caído. Já andou lendo um pouco, né, Elis, sobre esse movimento MST.
Ele tem uma história muito interessante, que ele vem das ligas camponesas e por aí afora. Ele é bem interessante, esse movimento. Que é um momento do movimento das mulheres, né? Que é um movimento feminista que foi responsável pelo sufrágio, inclusive as mulheres no Brasil, né? Não sei se vocês já viram um filme muito interessante chamado As Sufragistas. Se vocês não viram, vejam, é a história das mulheres que começaram a brigar, a lutar pelo sufrágio, pelo voto, tá? Das mulheres na Inglaterra. Muito bom. Então, responsável pela criminalização do feminicídio, né? Porque antes não havia criminalização do feminicídio, né? Era um crime tão comum que a criminalização ela vai surgir agora, assim como a lei Maria da Penha, né? Que vai surgir também a partir da luta das mulheres, que é a luta por direitos. Não é nada mais, é simples, é uma luta por direitos. Né? E essa luta por direitos, ela tem que acontecer, porque senão não há possibilidade de se ter esses direitos. Né? Eu tenho alguns alunos da zona rural aqui, que eles reclamam muito, por exemplo, de alguns ônibus que trazem os alunos até aqui a cidade de Ceabra. Eles moram na zona rural e eles vêm todos os dias para cá de ônibus, tá? Então, teve um tempo em que um ônibus ele veio numa condição absurda, né, de sujo, velho, as cadeiras estavam deslocadas. Eles fizeram um movimento aqui, muito interessante, os pais, junto com os alunos, que a prefeitura foi obrigada a comprar a comprar não, a alugar, contratar um ônibus melhor para eles. O que eu quero dizer com isso é que sem luta, sem um movimento social, né, a gente vai chamar, daí a importância do movimento social. O movimento social ele é um movimento que busca reivindicar. Né? Então é isso que é a importância do movimento social, né, entre eles o movimento feminista. Aqui, por exemplo, tem uma rua aqui, que é a estrada, né, a BR, e estava morrendo muitas pessoas ao atravessar a rua. Então, foi feito um movimento aqui pela população que criaram uma situação de melhorar a passagem das pessoas de um lado da estrada para outro. E há uma luta ainda para eles construírem uma passarela. Né? Isso é um movimento social. Né? Então, o movimento social ele tem que estar muito... Por isso ele é muito presente também nas provas, né? Porque ele é um movimento muito importante. A gente tem isso daí como um fator de mudança na sociedade, que agora a gente vem com o movimento negro, né, que eu chamo de movimento preto, eu prefiro usar preto, tá? Porque negro, na verdade, não é uma cor, negro é um conceito. Então, o movimento preto ele é responsável pelo fim da escravidão. As pessoas existe aquela ideia, né, de que foi a princesa Isabel que libertou o povo negro. Essa ideia não existe, né? Olha o dedinho da Thaís ali. De jeito nenhum. Essa ideia é uma ideia de classe dominante. Né? Ela é uma ideia de classe dominante, não existiu isso. Ela fez isso porque não havia mais condições, inclusive, de segurar a escravidão no Brasil. Tá? A gente sabe que Dom Pedro II, ele não gostava muito da condição de escravo, ele estava até ele era mais assim, digamos, maleável a isso, né? Mas os donos dos cafezais, os senhores do café, destituíram, inclusive, ele e a princesa Isabel, expulsaram-nos do Brasil, porque ela assinou o documento, né? Mas isso veio de uma luta dos escravos, dos negros, né? Muito grande, porque ninguém nasceu para ser escravo, na verdade ninguém nasceu para ser escravo, né? Então não tem sentido. Então nós temos a criminalização do racismo, que veio também, né, como consequência do movimento preto, né? Veio a criação das cotas, muito importante, essa conquista social, ela é enorme, né, essa questão das cotas. É uma reparação social que precisa ser feita, né? E a obrigatoriedade do ensino da cultura afro nas escolas, que até hoje,
da cultura afro, inclusive indígena também, né? Da cultura afro e indígena, que até hoje não vigora exatamente como deveria vigorar dentro das escolas. Né? Tem muitas escolas que não trabalham isso de uma forma mesmo contundente, como deveria ser trabalhada. Né? Afinal de contas, o povo brasileiro, ele é, né? Ele é um povo de origem mestiça, é negro, é índio e é europeu. Nós somos um povo cuja origem é essa. E isso é belo demais para nós. Né? Isso é belo, é isso que nos torna únicos no planeta. Isso que a gente vai vendo também, né, um pouco sobre o movimento preto. Cultura e sociedade. Esse é o outro aspecto que vai cair muito tem caído no Enem, né? Que é patrimônio material e imaterial, né? O etnocentrismo, a indústria cultural, a diversidade, o relativismo cultural, o determinismo cultural e o estruturalismo cultural. Então, esses são pontos, quando se trabalha a cultura e sociedade, particularmente patrimônio material e material do povo brasileiro. Tá? Particularmente esse. Etnocentrismo também cai, mas o patrimonialismo, o patrimônio, não é nem patrimonialismo, é patrimônio material e imaterial do povo brasileiro tem caído bastante. Vejam, por exemplo, há pouco tempo atrás, nós temos como patrimônio imaterial, né, as festas religiosas. Aqui em Seabra, nós já temos uma festa religiosa que ela virou um patrimônio daqui do município de Seabra. É a festa de Santo, que tem aqui, a festa de Santos, que ela é hoje, ela está no calendário municipal. Foi uma conquista de um patrimônio imaterial, né, que é aquela coisa que a gente não pega, né, que vira uma tradição. Então, não sei se vocês conhecem algum patrimônio material ou imaterial daí de onde vocês moram. Vocês conhecem algum? Porque o patrimônio imaterial é aquela coisa que faz parte da cultura do local e que é reconhecido como fazendo parte da cultura local. Uma dança, uma vaquejada, a vaquejada, né? E o que seria essa cultura material aí? Nós temos aqui, por exemplo, em Seabra, vários prédios do século passado que foram destruídos. Infelizmente, nós temos uma casa aqui, muito antiga, que foi comprada por uma empresa e ela fez uma farmácia. Virou uma farmácia, dessas farmácias igual que existe em qualquer lugar, né? Exato, estações, casarões. Isso precisa ser mantido para que a gente mantenha a nossa identidade enquanto membro de uma comunidade. Né? E isso é patrimônio, né? Nós vamos ver etnocentrismo, indústria cultural, uma coisa pesada pra caramba, toda aquela cultura que é enlatada e nos fazem acreditar que é um estilo de vida. Né? Isso é terrível, terrível para nós, e isso a gente vive muito, particularmente essa cultura enlatada que vem dos Estados Unidos, essa coisa que vem nos dizendo a forma que a gente deve viver, né? Essa indústria que vira dinheiro. Indústria cultural é aquela que transforma tudo em dinheiro. Um exemplo muito claro, né? Vocês conheceram, acho até que conheceram, né? Uma música chamada Caneta Azul. Quem conhece? Quem não conhece, né? Quem não conhece Caneta Azul? Olha aí. Como é que aquilo ali foi acontecer? Digam aí. Como é que aconteceu para todo mundo saber e todo mundo ficar conhecendo? Diga aí. Muito estranho, né?
a música mais estranha, aquilo é indústria cultural, né, que gera muito dinheiro. Isso é indústria cultural. É aquilo que passa. Vocês já viram o mesmo autor fazer outra música? Quer dizer, se alguém chama aquilo de música, né? Ele não tem mais, ele fez aquilo, caiu na mídia, de repente, acabou. Ele não é um artista. Ele passou, né? A indústria cultural, ela é de momento. Ela é um momento de criação, acaba e puf, some. E aquela pessoa que ganhou dinheiro e acabou. Porque não é de fato arte, né? Não é a alma de um povo que é expresso. A arte, ela expressa a alma de um povo, né? A cultura de um povo, o espiritual de um povo, né? Então, isso é indústria cultural, né? Nós temos a sociologia brasileira, que é um aspecto também que cai, né, no Enem. É bom vocês darem uma olhada nessas manifestações culturais no país. Nós temos 3 nomes muito importantes da sociologia, que é Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é muito interessante, porque ela é uma das mulheres mais importantes da luta pelo povo negro. Ela mesma era negra, né? E ela foi importantíssima na luta dessa etnia, né, no Brasil, muito importante. E pouco falada, viu? Ela é pouco falada, mas ela cai. Os temas que ela traz, é que caem no Enem. O nome é nem tanto, mas os temas que ela traz são muito importantes. O tema do movimento de libertação dos negros, ou dos pretos, ela que carregou nas costas durante muito tempo. Tá? Ela morreu na década de 90. Uma figura muito importante. Muito bom vocês darem uma olhada nela, conhecer um pouquinho ela, porque de repente pode cair alguma coisa relativa a ela. Né? Então, esses aí são as pessoas que mais caem no Enem. Tá? Vamos mais adiante, então. A gente vai ver agora sociologia contemporânea, né? E na sociologia contemporânea nós vamos ver a globalização, né? O multiculturalismo, identidade, consumo, tecnologia, violência, meio ambiente e poder. Então, isso daí é o que tem mais caído, particularmente globalização. A globalização tem caído bastante. E acredita-se, inclusive, dando umas olhadas, pesquisando aí pelos especialistas, meio ambiente, ele é um tema que possivelmente deve cair agora, porque atualmente está sendo o nosso, digamos assim, o nosso nó na sobrevivência da humanidade. Né? Então, a gente está numa situação, hoje no mundo, em que ou a gente vira e retoma a nossa preocupação com o meio ambiente, ou então a gente vai ter problemas seríssimos, né, a ponto de destruição de muitas grandes cidades do mundo. Né? Imaginem Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio, essas grandes cidades debaixo d'água. Então, um tema que é muito passível de cair, né? E os sociólogos, Norbert Elias, muito importante, né? Norbert Elias, ele é interessante, que é aquela ideia, não sei se vocês já ouviram falar da ideia de capital cultural, tá? Que é o que a gente está tentando desenvolver aqui. Tá? Quanto mais a gente aprende, mais a gente desenvolve esse capital cultural. Tá? O que vocês estão fazendo, o que eu faço, continuo fazendo, eu também sou estudante, então quanto mais a gente estuda, mais a gente está desenvolvendo esse capital cultural tão importante hoje, que não dá para se viver sem ele. Né? É um prejuízo enorme. Por isso a importância da escolarização, por isso a importância da universidade e do conhecimento dentro de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade de conhecimento. Então, essa ideia de capital cultural,
ela veio de Bourdieu, tá? Pierre Bourdieu. Nós temos o Anthony Giddens, né? O Michel Foucault, que é um cara muito interessante também, ele que trabalhou com o poder, né? O trabalho dele, o trabalho dele vai ser em cima do poder, e Jürgen Habermas, e Bauman, que morreu há pouco tempo e muita gente conhece, né? Bauman é conhecido pela liquidez do mundo moderno, né? Essa que é a ideia do... Até esses dias estive vendo até uma entrevista, uma das últimas entrevistas que ele deu para um jornalista brasileiro, bem interessante a entrevista. Então, Bauman é realmente um personagem que é bom a gente estar olhando para ele. Eu quero Maravilha, agradecer a professor. vocês, né, pela atenção, quero agradecer a Thaís pelo convite, me sinto honrado de estar aqui com vocês, tá? É um grande prazer estar aqui com vocês, e a minha luta é essa, é ver os jovens cada vez mais indo. Eu fico felicíssimo quando eu vejo vocês indo, seguindo o caminho que tem que seguir. Esse curso é sobre isso, é sobre a criação de oportunidades, né? É sobre ser uma estratégia que se torne aí um trampolim, que proporcione, né, que esses jovens, né, deem saltos, né, alcem voos aí nas suas jornadas, e é por isso, né, esse é o sentido desse movimento todo, que vai agregando tanta gente, né, e tanta gente bacana como o senhor aqui, nos apoiando, nos aportando. A gratidão é toda nossa, professor Jorge. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo. Deus o abençoe, boa noite, bom Boa noite descanso, para vocês. e estamos juntos aqui. Estamos juntos. Juntas.